Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Mano Menezes, que foi demitido do clube lá da Arábia Saudita. E será que ele vira uma sombra do Luxemburgo aqui no Cruzeiro? Que é dificilmente, tá? Já falando aqui, o Luxemburgo vai ser demitido esse ano, mas quem sabe, né, no ano que vem, dependendo dos resultados, Mano Menezes vira uma sombra gigantesca para o treinador. A respeito também do caso envolvendo o Rafinha, jogador que está lá no Curitiba. Será que ele não deveria ter saído do Cruzeiro? Como que tá os números dele nos últimos 3 anos, desde quando ele deixou a Raposa? O caso envolvendo também o Luiz Roberto, que pediu desculpas por conta da narração ontem, naquela transmissão entre Cruzeiro e Vasco. Teve alguns erros bem diferentes, eu diria, né, na partida de ontem. Além também do caso envolvendo assim, o Cruzeiro que mira um feito de uma equipe lá de Santa Catarina que conseguiu acesso nessas mesmas condições do Cruzeiro hoje, com pontuação e rodada bem parecidas, que eu queria falar aqui com vocês, tá? Mas antes de começarmos, aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Muito obrigado a todos por terem passado essa marca de 26 mil inscritos e 700. Então, caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveite aqui para se inscrever e ajudar nós a chegar a essa marca de 26 mil inscritos e 800, que sem dúvidas vai me ajudar demais, tá? O salve desse vídeo vai para 2 pessoas, comentou no vídeo de ontem. O primeiro é para o Luiz Gustavo Fernandes, salve lá para Ribeirão de Abreu, Minas Gerais, em Belo Horizonte mesmo. Muito obrigado, Luiz. O outro salve desse vídeo é para a Mônica Alves, que assim, tá sempre aqui acompanhando meus vídeos também. Muito obrigado, Mônica. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje, mais tarde vai sair mais um vídeo aqui umas 6h30, 6h40. Já deixa aqui nos comentários seu nome e de onde você é, quem sabe você não aparece aqui no canal. Bom, vamos começar falando sobre esse time lá de Santa Catarina, que o Cruzeiro visa assim, um desempenho parecido para conseguir um acesso à primeira divisão. Que o aproveitamento da equipe, o Cruzeiro hoje precisaria algo próximo de 70% dos pontos. Naquela ocasião, a equipe do Figueirense conseguiu um aproveitamento de 64% e o acesso à primeira divisão. O Cruzeiro hoje está em 12º lugar com 31 pontos. E essa matéria foi feita antes do jogo diante do Vasco, então o Cruzeiro precisaria algo próximo de um aproveitamento hoje de 74%. Para você ter uma noção, teria que superar uma campanha do Figueirense, algo bem parecido que o Figueirense fez lá em 2013. A equipe tinha 30 pontos ou 33 pontos na 11ª colocação, faltando 14 jogos, e eles conseguiu chegar à marca de 60 pontos e conseguiu ficar em 4º lugar, na última vaga, para conseguir esse acesso. Foi nos últimos anos a equipe que subiu com menos pontos, essa média de 60, e para você ter uma ideia, nos 14 últimos compromissos do time, que o Cruzeiro tem 13 jogos agora, nos últimos 14 do Figueirense foram 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 64%, que é hoje o perto do que o Cruzeiro tem. Então, se o Cruzeiro conseguir manter esse aproveitamento, deve subir ali com 61 pontos, 60, que não garantiria muita coisa, mas depende bastante dos outros adversários, tá? Enfim, o Luxemburgo, que aqui pelo Cruzeiro também tem vivido uma sequência de empates desde quando ele chegou. Isso atrapalha muito, sem dúvidas. Já foi 2 seguidos, agora de novo contra o Operário e contra o Vasco. Teve aqueles também contra o Vitória e o Sampaio Corrêa dentro de casa. E se o Cruzeiro tivesse ganhado pelo menos um desses, diante do Operário e diante do Sampaio Corrêa, por exemplo, ou Vitória com mais 4 pontos na tabela, o Cruzeiro hoje estaria em 9º lugar, uma diferença de apenas 7 para o primeiro time dentro do G4. Então, assim, você vê que realmente o Cruzeiro às vezes essa sequência de vitória, de invencibilidade, até que ilude, porque o Cruzeiro ficar 10 jogos sem perder. Melhor ganhar 7 e perder 3 do que ganhar 3 e empatar o resto, sabe? Que é o que o Cruzeiro tem feito atualmente, infelizmente, tá? Enfim, vocês acham que o Cruzeiro vai conseguir esse acesso? Você acha que não? E até o Figueirense lá de 2013 é o único exemplo de acesso numa equipe que está numa situação bem parecida com a do Cruzeiro e acabou conseguindo o acesso para a Série A. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Luiz Roberto, que pediu desculpas assim depois do erro da Globo ontem, né? Caso vocês queiram ver, até eu já fiz um vídeo bem mais completo aqui no canal. Vídeo de ontem, quase 10 minutos falando sobre isso, e o pós-jogo do Cruzeiro também, que assim, a Raposa ontem empatou em 1-1 com o Vasco, que assim, o Cruzeiro meio que ganhou esse empate, porque a Globo tinha derrotado o Cruzeiro por conta do gol do Vasco, que foi anulado, né? O Daniel Amorim marcou 2-0, mas foi anulado pelo VAR, pegou na mão do jogador no início da jogada, e o Cruzeiro empatou o lance logo na sequência, no escanteio. Mas assim, todo mundo estava esperando que era 2-1, porque não tinha repórter dentro de campo, tinha apenas um que estava chamando o narrador, mas ele não tinha ouvido, estava dando sequência ao lance, e olha o que acabou acontecendo, né? Depois do jogo, o
Luiz Roberto pediu desculpa aos torcedores do Cruzeiro, do Vasco, porque ele não tinha visto que o gol tinha anulado e mudou completamente o rumo do jogo. Na minha cabeça mesmo, o Cruzeiro tinha perdido de 2-1, tava perdendo de 2-0 e do nada empatou em 1-1, né? Praticamente isso. E o repórter que estava em campo era o único da Globo, foi no caso do Rafael Diangeli, que ele era o único da Globo e também do Sport TV. Um erro gigantesco, já que direto ficava 2 caras pro Vasco, 2 do Cruzeiro e um de cada emissora, né? Um do Sport TV, outro da Globo, enfim. E nesse jogo tava apenas ele. E se não fosse por ele, eu tenho certeza que teria acabado a transmissão, teria passado um tempo. Só depois alguns cruzeirenses e vascaínos também ia ver que o jogo ficou em 1-1 e não em 2-1 para o Vasco, tá? É algo bem diferente, acho que nunca tinha acontecido isso no futebol. E por conta também dos jogos, praticamente todos estão sendo transmitidos na Rede Globo, lá na sede deles em São Paulo, então nunca estão presentes no estádio. Porque quando estava lá presente, tinha até mais atualizações, né, em tempo real, porque tem que ficar esperando o VT, né, a transmissão repetir o lance. É como se fosse nós narrando um jogo, sendo que tá vendo assistindo o jogo também, então complica bastante. E foi uma situação bem inusitada que eu acho que vai demorar muito tempo para acontecer algo desse tipo, tá? Enfim, vocês também ficou puto com a comemoração do Ramon. Acho que ele foi um dos jogadores que fez gol e que menos pessoas comemorou, fez mais foi xingar ele por ter demorado, comemorar e tudo mais. Sendo que na verdade ele fez o gol do empate do Cruzeiro. O penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Rafinha, aquele jogador mesmo que jogou no Cruzeiro, ponta, atacante, que saiu lá em 2019 para ir para o Curitiba. E assim, será que seria uma boa o Cruzeiro ter mantido ele por aqui ou não? E assim, já te respondo de antemão que seria uma ótima opção para o Cruzeiro hoje, e que eu acho que foi um erro da diretoria ali naquela época, meio que deixar o Rafinha encostado, que realmente ele não estava tendo tantas oportunidades, mas pelo decorrer ali, depois que ele saiu em meados de maio, início de junho, o Cruzeiro desandou bastante e na reta final do Brasileirão até estava sem opções lá em 2019 para essa posição de ponta direita, ponta esquerda, tá? Curitiba que esse ano, lá o Rafinha tem feito a sua melhor temporada desde quando chegou por lá. No Cruzeiro em 2019, no último ano dele, 16 jogos, 3 gols e 1 assistência. Melhor ano dele também de gols foi em 2018, 49 partidas, 8 gols marcados, 6 gols marcados, quer dizer, 2 assistências. E no Curitiba, a temporada passada, sofreu com algumas lesões, foram apenas 24 jogos, 4 gols marcados e 1 assistência. E nesse ano fez o seu melhor ano pelo Curitiba até aqui, 33 partidas, 1 gol e 3 assistências, jogando com bem mais frequência pelo lado de campo ainda, faz alguns jogos centralizado. E lembrando que ele já tem uma idade bem avançada, ele tem seus 38 anos de idade, então é um cara bem experiente, saiu aqui do Cruzeiro quando tinha 35 anos para 36. Vejo que ele seria uma excelente opção para o Cruzeiro hoje, por exemplo, aceitaria tranquilamente jogar ali pelo lado direito do campo, sem dúvidas agregaria bastante, e que o Cruzeiro naquela época ali, em 2019, por conta da situação financeira também, saiu dispensando alguns jogadores que depois você viu que seria fundamental ter continuado por aqui. Um exemplo disso, o Raniel, o Lucas Romero, o Rafinha, que saíram por conta de dívidas, igual o Lucas Romero foi vendido, o Raniel também. Mas se tivesse segurado, eu acho que o Cruzeiro teria bem mais chances de ter se mantido na primeira divisão, tá? O Rafinha, que ficou no Cruzeiro de 2016 até 2019, 3 anos e meio pelo Cruzeiro, chegou sem muitas expectativas, indo lá do clube chamado Al-Shabaab da Arábia, jogou vários anos no Curitiba, foi para esse time, ficou 3 anos por lá e veio para o Cruzeiro. E é um cara que foi muito além das expectativas, ganhando 2 Copas do Brasil por aqui também, além de 2 estaduais, e um cara que deixou sua marca aqui na Raposa com diversos títulos conquistados. E você acha que o Rafinha seria uma boa para o Cruzeiro se ele tivesse continuado por aqui? Você acha que não? Será que teria espaço no time hoje do Luxemburgo? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Quero saber o que vocês acham a respeito do jogador. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Mano Menezes, que também nesse domingo foi informado que ele foi demitido da equipe lá do Emirados Árabes, que ele comandava, e que alguns torcedores do Cruzeiro me perguntaram se ele seria uma sombra, né, para o técnico Luxemburgo a partir desse momento. Bom, eu já garanto aqui para vocês, o Luxemburgo esse ano não vai sair do Cruzeiro, não acho que ele chegaria a um acordo de pedir rescisão, e nem acho que o trabalho dele tem sido ruim, muito pelo contrário, gosto bastante do trabalho dele, e assim, é mais uma opção de treinador que está livre no mercado, e que também eu não queria o Mano Menezes aqui no Cruzeiro tão cedo, tá? Ele foi responsável também pelo rebaixamento lá em 2019, teve um início espetacular, mas nas primeiras 15 rodadas do Brasileirão foi o comando dele e foi quando o Cruzeiro mais se ferrou, deixou o Cruzeiro em 17º lugar, então tem essa questão também, tá?
Mas sem dúvidas passa a ser um nome que já foi especulado em alguns clubes já também nessa segunda-feira, no domingo, quando ele foi demitido, como por exemplo no Corinthians, mas você vê que a maioria dos torcedores tem essa rejeição por conta do trabalho bem defensivo e tudo mais, e eu particularmente prefiro muito mais o Luxemburgo, tá? Para você ter uma ideia, ele foi demitido lá depois de apenas 16 jogos, até pensei que ele teria mais jogos por lá, foram apenas 16 na temporada passada, que ele pegou a reta final, 16 partidas e 6 vitórias, nesse ano 5 jogos e 3 vitórias, então de 16 partidas ele venceu 9, tinha um aproveitamento próximo de 62%, e foi demitido assim, não entendi muitos motivos. Às vezes deve ter as peculiaridades lá da Arábia, direto eles mandam o treinador embora porque vendeu o clube e não entende mais aquele time com a mesma filosofia. Tem bastante isso, tá? Mas assim, não pediu para sair nem nada, foi demitido depois de apenas 16 partidas. E depois que ele deixou o Cruzeiro também teve uma sequência muito ruim em alguns outros clubes. No Palmeiras, depois que ele saiu do Cruzeiro, foi comandar eles, 20 jogos e 11 vitórias, desempenho bem ruim. Foi demitido também pelo Bahia na temporada passada, em 2020, 21 jogos, 7 vitórias, foi demitido pelo esse mesmo esquema. O Bahia pouco criativo, perdeu ali um jogo, se não me engano, de 5-3 para o Flamengo dentro de casa e acabou também caindo. Então, um treinador de 59 anos, que as últimas passagens realmente muito boas, foi pelo Cruzeiro lá em 2015, voltou 16, 17, 18 e fez excelentes trabalhos no comando da Raposa. Sem dúvidas um treinador também que tem seu nome na história do Cruzeiro, muito grato por tudo que fez, mas que eu acho muito difícil dele voltar para o Cruzeiro no ano que vem, por exemplo, ou nos próximos 2 anos também por conta do rebaixamento e aquele estilo de jogo do Cruzeiro que eu não gostava muito não, tá? Para falar para vocês. Enfim, você aceitaria o Mano Menezes de volta ao Cruzeiro em um curto prazo, daqui 1 ano, 2 anos? Deixe aqui sua opinião nos comentários, quero saber o que vocês acham a respeito do trabalho do treinador, que lembrando, vem de 3 sequências de times muito ruins, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma no vídeo de ontem, como eu falei para vocês, daquele erro da Globo, pós-jogo diante do Vasco. Comenta um pouco sobre isso, dou uma atualização bem maior a respeito, aí comenta vocês darem uma olhada. Além também do vídeo de ontem mais cedo, onde eu falei com vocês, recomendo muito vocês darem uma olhada também, vai estar aparecendo aqui na tela final. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!